Os rostos sorridentes nessas fotografias e vídeos sugerem que o sujeito está feliz e aproveitando a vida. Por trás de cada sorriso existe uma história assustadora. Neste vídeo, analisaremos 5 fotos e vídeos que parecem normais, mas não são. Antes de começarmos, apague as luzes, sente-se e aproveite. John Cooper e Janet Johnson. O Monte Aconcagua está localizado na cordilheira principal da Cordilheira dos Andes, na província de Mendoza, Argentina. Por ser o pico mais alto do hemisfério ocidental, traz grandes desafios aos montanhistas. Condições imprevisíveis e severas frequentemente fazem alpinistas desistirem antes de alcançar o cume de 22 mil pés. No entanto, para alpinistas experientes, é a emoção máxima. Em 1973, Carme Defoe, líder de um clube de alpinismo do Oregon, organizou uma expedição para escalar o Monte Aconcagua. A equipe foi liderada por Miguel Alfonso, um argentino e alpinista experiente. Acompanhando-o na viagem, estavam o psiquiatra Jim Petrosky, o médico Bill Eubank, o fazendeiro Arnold Macmillan, o policial Bill Zenner e o estudante John Shelton. 2 adições de última hora à viagem foram o engenheiro da National Aeronautics and Space Administration John Cooper e Janet Johnson, uma das 20 mulheres que escalaram todos os picos do Colorado acima de 14 mil pés, os 14ers. A escalada atraiu a atenção da mídia e Rafael Moran, repórter do Los Andes de Mendoza, ao entrevistar os montanhistas, logo percebeu algo estranho no grupo. Eles pareciam desconectados uns dos outros e ele sussurrou para o fotógrafo: "Tire uma foto de cada um deles hoje, eu não acho que todos vão voltar." O grupo chegou ao acampamento base em 21 de janeiro de 1973. Previa-se que atingir o pico levaria uma semana, então o grupo tinha uma longa escalada. Desde o início, as coisas não saíram como planejado. A equipe logo se desentendeu por conflitos de personalidade e doenças, levando à divisão do grupo. Cami e alguns outros alpinistas ficaram no acampamento 1 e o restante seguiu para o acampamento 2. Eles conseguiram chegar à base da geleira polonesa e montaram o terceiro acampamento. Nesse ponto, eles estavam a uma altitude de mais de 19 mil pés e, felizmente, chegaram pouco antes de uma tempestade atingir. No dia seguinte, enquanto subiam a geleira, Jim Petrosky passou mal com mal da altitude e foi escoltado de volta ao acampamento pelo guia Miguel Alfonso. O grupo restante era composto por Janet, John, Bill e Arnold. Apesar da experiência, era a primeira vez de ambos em altitude tão alta ou liderando um grupo. Todos eles lutaram para subir o glaciar, mas não conseguiram alcançar o cume, parando a 21 mil pés devido às condições desafiadoras de clima e altitude. Eles montaram um acampamento improvisado, mas pela manhã, John estava meio coberto de neve e o vento forte o havia exaurido, levando-o a descer sozinho, pois estava congelado e cansado. Infelizmente, John Cooper não conseguiu descer. Ele morreu na geleira. Logo após, Janet Johnson também teve seu fim. As circunstâncias exatas das mortes ainda são desconhecidas. Os detalhes do ocorrido e das mortes seguem misteriosos há décadas. Bill Zeller e Arnold Macmillan foram os últimos a ver Janet e John vivos. Ao retornarem ao acampamento com 2 membros a menos, chamaram as autoridades. Ambos deram uma versão detalhada dos acontecimentos à polícia, embora o relato de nenhum deles coincida exatamente com o do outro. A razão para isso foi atribuída aos efeitos de suportar um ambiente tão estressante e de alta altitude. Os outros alpinistas americanos e o guia Miguel Alfonso também foram interrogados. Mais tarde, naquele ano, Miguel liderou uma equipe de 4 no Monte Aconcagua para tentar recuperar os corpos de John e Janet. Encontraram o corpo de John Cooper na geleira polonesa. Porém, o estado em que o encontraram era incomum. Ele usava só um crampon e parecia sem um machado de gelo, essencial para cruzar montanhas.
O mais preocupante era o ferimento sangrento no estômago e a expressão de horror congelada no rosto. Levaria 2 anos até que o corpo de Janet fosse encontrado, quando Alberto Colombero, de 17 anos, seu pai Ernesto e o amigo da família Guilhermo encontraram seu cadáver por acaso. Janet estava deitada de barriga para cima. A pele caíra do rosto dela, expondo os ossos machucados. Como John usava só um crampon e seu machado de gelo sumira. Ela tinha manchas de sangue na jaqueta e uma pedra em cima do corpo. Durante o resgate, o braço dela se soltou e ficou na montanha congelado no gelo. A descoberta dos corpos levantou mais perguntas do que respostas. As autópsias indicaram que Johnson e Cooper morreram por lesão cerebral. Durante anos, o mistério sobre o que ocorreu com John e Janet ficou sem solução e quase esquecido. Então, em 2020, houve um avanço enorme. Durante a escalada do Monte Aconcagua, 2 alpinistas acharam uma câmera antiga preservada pelo frio. O nome Janet Johnson estava gravado na caixa. Apesar da lente quebrada, o aparelho estava quase intacto. Sem que eles soubessem, a câmera continha os momentos finais de Janet antes de sua morte prematura. Janet tirou 24 fotos ao todo. Ela fotografou seus colegas alpinistas e a paisagem ao redor. John Cooper está na frente, seguido por Janet e outro alpinista. As fotos ajudam a montar uma linha do tempo da morte dela. Ela tirou várias fotos depois que John Cooper voltou ao acampamento. Esta é uma das últimas fotos dela com um machado de gelo e crampons. Apesar da descoberta da câmera, o mistério ainda não foi resolvido, embora seja intrigante que Daniel Araújo, assistente do médico legista nas autópsias, tenha afirmado que eles foram mortos, ambos. Esse tipo de ferimento não foi auto-infligido. Este é o rosto sorridente de uma das assassinas mais cruéis da Grã-Bretanha, Lucy Letby. Para o mundo exterior, Lucy era uma enfermeira neonatal dedicada que trabalhava no Hospital Condessa de Chester, localizado na cidade inglesa de Chester. Por trás de sua postura carinhosa e feliz, havia uma assassina de bebês fria e calculista. Entre junho de 2015 e junho de 2016, Letby assassinou 7 bebês e tentou matar pelo menos outros 6 que estavam sob seus cuidados. A primeira vítima conhecida de Letby foi um bebê de 1 dia, nascido de cesariana, com 31 semanas e internado na unidade de terapia intensiva onde ela trabalhava. Mesmo prematura, a criança respirava sozinha e tinha boas chances de sobreviver. No entanto, em 8 de junho de 2015, Letby alertou os médicos sobre a piora no estado do bebê, e após examinarem o recém-nascido, os médicos notaram que a pele dele apresentava uma descoloração estranha. O bebê morreu de forma inesperada, e depois descobriu-se que Letby injetou ar na corrente sanguínea por um dos 2 tubos conectados ao corpo dele. No dia seguinte, Letby tentou matar a irmã gêmea do bebê do mesmo modo. Desta vez, porém, a vítima sobreviveu sem consequências a longo prazo. Letby matou mais 2 bebês em junho com o mesmo método. No verão de 2015, o Dr. Brary, um pediatra sênior do Hospital Condessa de Chester, percebeu uma atividade incomum na unidade e ficou preocupado com o fato de 4 bebês relativamente saudáveis terem sofrido uma deterioração aguda e catastrófica em sua saúde sem motivo aparente. As investigações dele levaram a um fator comum, Lucy Letby. Ele enviou suas preocupações e um relatório ao Comitê de Confiança do hospital para incidentes graves, onde foram considerados erros de medicação. Livre para matar, Letby tirou a vida de outro bebê gêmeo na madrugada de 4 de agosto. Após o assassinato, Letby começou a experimentar outras formas de matar e no dia seguinte tentou envenenar o irmão gêmeo usando insulina. Ele sobreviveu à tentativa de assassinato. 1 mês depois, ela tentou matar outro bebê 2 vezes, dando leite demais. Embora a bebê tenha sobrevivido, ela ficou gravemente incapacitada.
Em 23 de outubro, Letby matou outro bebê injetando ar em seu estômago por uma sonda nasogástrica. De forma arrepiante, os jornais relataram que Letby enviou um cartão de condolências aos pais e manteve uma foto dele em seu celular. Nesse momento, a enfermeira e gerente Ariane Powell revisou os casos e, como Stephen Breary, notou que Lucy Letby estava em todos os incidentes. Em 7 de abril de 2016, Letby foi transferida para turnos diurnos. Mesmo assim, os assassinatos continuaram e 2 dias depois, ela tentou matar 2 meninos gêmeos, injetando ar em um e tentando envenenar o outro com insulina. Felizmente, ambos os bebês sobreviveram ao sofrimento. Em junho daquele ano, Letby tentou matar um bebê de 34 semanas, mas ele sobreviveu. Após voltar das férias em 23 de junho, ela tirou a vida de 2 trigêmeos. Durante as investigações das mortes inesperadas, Letby foi transferida para uma função administrativa em julho de 2016. Insatisfeita, Letby fez uma reclamação formal ao conselho. Nenhuma outra morte ocorreu na unidade neonatal nos 4 meses após o afastamento de Letby, em março de 2017, após recomendação de investigação mais profunda de um responsável regional em neonatologia, os médicos pediram à administração para envolver a polícia. A investigação sobre mortes inexplicáveis, chamada Operação Beija-Flor, visava analisar mortes e colapsos de bebês prematuros na unidade neonatal do Hospital Condessa de Chester. Em 3 de julho de 2018, Lucy Letby foi presa suspeita de 8 assassinatos e 6 tentativas de assassinato. Dê uma olhada. Vou te colocar no banco de trás aqui. Vou dar a volta para pegar isso. Vamos ver esse banco um pouco para frente. Acabei de fazer uma cirurgia no joelho. Ah, certo, tudo bem. Nos anos seguintes, Letby foi solta sob fiança e presa novamente várias vezes. Durante o julgamento, ela se declarou inocente de 7 acusações de assassinato e 15 de tentativa. Após meses de provas, Letby foi considerada culpada em 18 de agosto de 2023 por 7 assassinatos e 7 tentativas de assassinato. O júri não chegou a veredito em 6 acusações de tentativa de assassinato e ela foi absolvida de outras 2. Letby recebeu uma sentença de prisão perpétua com ordem de prisão integral, a pena mais severa prevista pela lei inglesa. Ela agora é considerada a serial killer de crianças mais prolífica da história britânica moderna, e seu nome será lembrado ao lado de Mira Hindley, Mary Ann Cotton e Rosa Marie West. Proposta fatal. Em 19 de setembro de 2019, Steven Weber e sua namorada, Kenisha Antoine, estavam de férias na Tanzânia, hospedados em uma cabine submersa no Manta Resort, Ilha de Pemba. A cabine fica a aproximadamente 250 metros da costa e está ancorada nas águas cristalinas da área de conservação marinha da ilha, conhecida como Blue Hole. O quarto fica abaixo da água e é cercado por painéis de vidro que oferecem uma visão de 360 graus do mundo subaquático. No terceiro dia, Stephen, de Baton Rouge, Louisiana, mergulhou na água para pedir casamento. Com máscara e nadadeiras da acomodação, Stephen segurou um bilhete na janela da cabine enquanto Kenesha assistia de dentro. O bilhete dizia: "Não consigo prender a respiração tempo suficiente para dizer tudo o que amo em você. Mas tudo o que eu amo em você, eu amo ainda mais a cada dia." O Sr. Weber então vira a folha de papel para pedir Kenisha em casamento, antes de tirar um anel de noivado do bolso do short e nadar para fora do campo de visão. Kenisha esperava animada no convés da cabine para dar sua resposta e receber o anel, mas entrou em pânico quando Stephen não voltou à superfície.
Antoine tentou buscar ajuda, mas não conseguiu contato com o resort por telefone ou rádio e precisou acenar para um barco, que encontrou Stephen inconsciente na água. Tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. Infelizmente, em algum momento durante a subida, ele teve dificuldades na água e acabou se afogando. Um final muito triste para o que deveria ter sido o dia de celebração de Estevão e Ganesha. João Eduardo Robinson e sua família. Foto de 1985 mostra a família amorosa segurando um novo membro. No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade. O homem com o bebê é John Edward Robinson. Quando esta foto foi tirada, ele já era criminoso condenado por roubo e desfalque. No entanto, sem o conhecimento de sua família, seus crimes haviam escalado para assassinato. Por vários anos, o irmão de John, Dom, e sua esposa Helen não tiveram sucesso em suas tentativas de conceber um filho nem nos processos formais de adoção. Então John se ofereceu para ajudar seu irmão, alegando que tinha conexões no ramo de adoção. No entanto, em vez de seguir o processo correto, John passou a buscar mulheres grávidas solteiras que pudessem lhe dar uma criança. Sem indicações dos serviços sociais, ele procurou Lisa Stasi, de 19 anos, mãe solteira de Tiffany, de 4 meses, em um abrigo para mulheres vítimas de violência, em janeiro de 1985. Com o nome falso de John Osborne, ele a convenceu de que poderia matriculá-la em um curso no Texas com creche para Tiffany e treinamento profissional. No dia 9 de janeiro, John buscou Tiffany na casa da irmã de Lisa. No dia seguinte, a família recebeu um telefonema de Lisa, que parecia apavorada, dizendo que tinha sido uma mãe inadequada. As últimas palavras que a família ouviu dela foram: "Eles estão chegando", antes do telefone ser desligado. Em 11 de janeiro, John entregou Tiffany ao irmão, com documentos falsos que diziam que a mãe havia se suicidado. O casal pagou a John $5.500 em honorários advocatícios, recebeu papéis de adoção aparentemente autênticos, com assinaturas falsas de 2 advogados e um juiz. O nome da bebê Tiffany mudou para Heather Tiffany Robinson, e ela cresceu em uma família amorosa em Illinois. Só quando tinha 15 anos de idade, ela descobriu que o homem que chamava de tio John era, na verdade, um serial killer acusado de assassinar várias mulheres na região de Kansas City, incluindo sua mãe biológica, Lisa Stasi. Seus pais adotivos ficaram tão chocados quanto ela. Eles não sabiam como Heather foi obtida. Com a prisão do tio, a verdade sobre a adoção de Heather veio à tona. Ela descobriu que ela e sua mãe biológica sumiram em 1985, quando tinha 4 meses, e que a família achou que ambas estavam mortas. Os restos mortais de Lisa Stasi nunca foram encontrados. Ao final, Robinson foi condenado por 2 homicídios qualificados e 5 homicídios estaduais. Ele deve ter matado mais pessoas. Ele era um vigarista e fraudador prolífico que usava salas de bate-papo online para entrar em contato com algumas de suas vítimas, usando o pseudônimo de mestre de escravos Elias, e foi o primeiro serial killer conhecido a ter usado a internet para atrair vítimas. Enquanto escrevo, Robinson está no corredor da morte na penitenciária de El Dorado, Kansas. Físico americano Harold Agnew. Esta foto parece inocente até você notar o que o homem carrega. O homem na fotografia é o físico americano Harold Agnew, que está carregando o núcleo de plutônio de uma das armas mais devastadoras do mundo, a bomba atômica chamada Fat Man. Em 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram uma bomba sobre Nagasaki, matando mais de 70 mil pessoas. Esta foi a segunda de apenas 2 armas nucleares usadas em combate. A primeira, Little Boy, foi empregada no bombardeio de Hiroshima em 6 de agosto de 1945 durante a Segunda Guerra Mundial.
O bombardeio de Hiroshima matou cerca de 140 mil pessoas. Nos anos seguintes aos bombardeios, muitos sobreviventes sofreram de leucemia, câncer e outros efeitos colaterais terríveis causados pela radiação. Dê uma olhada nestas imagens não editadas de Batman sendo carregado em um vagão, o avião que o lançaria sobre Nagasaki, seguido pela explosão de Nagasaki vista da janela de um avião de observação. Harold Agnew registrou as únicas imagens do bombardeio atômico de Hiroshima em 6 de agosto de 1945. Agnew voou em um avião ao lado do Enola Gay e registrou as imagens de uma visão aérea. Dê uma olhada. As imagens e a devastação que aquelas bombas causaram dão uma perspectiva totalmente diferente da imagem alegre de Harold Agnew.